o Joe Biden fez algumas críticas indiretas ao seu antecessor, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que será o candidato republicano nessa corrida pela Casa Branca, inclusive numa menção que ele faz à questão da imigração, quando ele fala que não vai demonizar os imigrantes. A gente acompanha um trecho desse discurso, na sequência trazemos análise do Pedro e também o que mais destacamos do discurso do presidente dos Estados Unidos no Congresso americano. Vamos acompanhar. Eu digo aos republicanos, aprovem essa lei, nós precisamos fazer isso agora. And if my predecessor is watching, instead of paying politics, se meu antecessor estiver assistindo, essa política de dor, eu digo a ele, nós podemos fazer isso juntos pelo país. Mas ele não fará isso. E eu não vou demonizar os imigrantes, dizer que eles estão envenenando o sangue do nosso país. Não. Eu não vou separar famílias. Eu não vou punir as pessoas por causa de sua fé. Ao contrário do meu antecessor, eu passei uma lei para que as pessoas fossem respeitadas, trazer uma segurança para que as pessoas pudessem realizar seus sonhos. Agora sim, com o tablet em mãos, já que conectada com o site da CNN Brasil. Pedro Duran aqui ao meu lado. Pedro, a gente viu ali a menção de Joe Biden na questão da imigração, porque é um dos pontos sensíveis nessa corrida pela Casa Branca, principalmente diante da diferente postura que Joe Biden e Donald Trump têm em relação a esse assunto. Donald Trump que promete endurecer as atuais regras contra imigrantes. Outros pontos de destaque também nesse discurso de Joe Biden. Trago aqui, está lá no nosso site. O presidente dos Estados Unidos disse que o país vai abrir um posto de ajuda em Gaza e promete não abandonar a Ucrânia. Nesse discurso do Estado da União ao Congresso, o Biden ele faz referências a esses conflitos. No caso do conflito em Gaza, ele chamou a guerra de angustiante e anuncia esse plano militar dos Estados Unidos de estabelecer um porto na faixa de Gaza para trazer ajuda humanitária e fez a seguinte ponderação: Israel também deve fazer a sua parte e que Israel deve permitir mais ajuda a Gaza e garantir que os trabalhadores humanitários não sejam apanhados no fogo cruzado. E sobre a Ucrânia, Pedro, antes de passar a palavra, trazendo aqui o que Joe Biden fez nesse discurso, ele pressionou pela liberação de um pacote de ajuda bilionário aos ucranianos e também deixa ali um recado para Vladimir Putin, esse recado direto: não iremos desistir. Chamou a posição do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a OTAN de inaceitável. Porque qual é a posição de Donald Trump? O que ele disse? Que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser a qualquer país integrante da OTAN que não cumpra com os repasses financeiros à organização. Pois é, Carol. A gente percebe no caso da faixa de Gaza e do conflito de Israel com Hamas uma mudança de postura. Quando ele reclama da guerra, isso, obviamente, é um passo à frente daqueles 3 momentos em que os Estados Unidos vetaram resoluções para cessar fogo na ONU. E agora, os Estados Unidos têm se mostrado mais preocupados com os aspectos humanitários desse conflito deflagrado no Oriente Médio. Justamente por isso, a preocupação de oferecer a essas pessoas algum tipo de ajuda, de auxílio, o que pode ser interpretado também como uma meia-culpa dos Estados Unidos, que acabaram se recusando a propor o cessar-fogo, vetando o cessar-fogo e, de uma certa forma, patrocinando esse clima de conflito internacional. No caso da Ucrânia e a guerra com a Rússia, é uma postura que Biden já vem sustentando há bastante tempo. O fato de os Estados Unidos, inclusive, ajudarem a Ucrânia nessa interlocução mundial para conseguir se sustentar resistindo na guerra, é algo que já vinha sendo feito e agora foi reforçado. Então, há por parte de Joe Biden aí uma posição muito clara em relação aos conflitos internacionais, buscando a bandeira branca nos 2 casos, buscando uma pacificação, mas sem perder aquela pegada americana de certa forma, estar envolvido nesses momentos, nesses conflitos, nessas discussões militares.
entender sempre que essa agenda internacional, também nesse momento, nessa corrida pela Casa Branca em 2024, conversa muito com o eleitor, com fatias do eleitorado. Quando a gente percebe, por exemplo, que nas primárias do Partido Democrata, Joe Biden enfrenta votos de protesto, principalmente da comunidade árabe, diante do posicionamento dos Estados Unidos no conflito em Gaza. Sim, e aí a gente passa para a questão dos imigrantes, Carol, que também tem relação com esse apelo eleitoral. A questão da imigração sempre foi um tema eleitoral nos Estados Unidos, nas eleições americanas. E aí a gente não está falando só do governo federal, da presidência dos Estados Unidos, mas também de estados onde há uma tensão, um clima de tensão por conta da imigração, especialmente a imigração ilegal. E aí Biden se antepõe a Trump, né, se contrapõe ao ex-presidente dos Estados Unidos quando diz que não vai demonizar os imigrantes, com um discurso menos radical do que aquele do homem que defendeu a construção de um muro em todo o território dos Estados Unidos para justamente evitar a chegada dos imigrantes. Então, posições claras. Acho que o discurso do Estado da União é importante para a gente poder olhar para qual é o perfil daquele homem público naquele momento, e especialmente no caso de Joe Biden, o homem público que vai disputar uma nova eleição, e aí a partir disso conseguir entender em que pontos os dois rivais vão se opor, em que pontos eles se aproximam no discurso, Carol. É um discurso anual, mas por conta dessa disputa eleitoral nos Estados Unidos, por conta das eleições que acontecem em novembro, essa conversa com o eleitor ficou muito nítida, inclusive até mesmo na postura de Joe Biden. Você via um Joe Biden com outro perfil, muito mais incisivo, num discurso mais inflamado, já de olho no que virá das urnas em novembro lá nos Estados Unidos.